E aí, galera, eu sou o Jaon, estou aqui hoje com o Gustavo e a gente vai falar um pouquinho sobre JavaScript, né? E trazer algumas características dessa linguagem, as ferramentas que ela tem disponível, né? E como isso pode lhe ajudar no seu negócio, né? Então vamos ver aqui como começar seu negócio com JavaScript. Bom, para entender as possibilidades que a linguagem nos dá hoje em dia, a gente pode explorar um pouco da evolução dela, né? Para entender o contexto onde ela surgiu e evoluiu e fazendo um paralelo com os dias de hoje, né? O que nós temos hoje em dia. Então, voltando um pouquinho no tempo, lá em 1995, quando o Internet Explorer ainda não existia, estava para ser lançado, né? A gente tinha um browser chamado Netscape. E aí, em 1995, na versão 2.0 desse browser, eles introduziram essa tecnologia chamada JavaScript, né? E com isso, esse aqui é um vídeo que mostra como era esse browser, né? Pode ver que o pessoal que usou o Windows 95 vai se identificar com essa interface. Mas o que é que importa daqui desse momento da história, né? Foi onde o Netscape introduziu essa tecnologia de JavaScript e, nesse mesmo ano, a Internet Explorer estava para lançar. Diante dessa situação, onde existiriam dois browsers e eles seriam concorrentes entre si, né? A Netscape viu que o que eles poderiam fazer era padronizar essa linguagem de script, né? Que era a linguagem justamente pensada para fazer interação nessas páginas, né? Você fazer a validação do formulário, você clicar no botão e executar uma ação. Então, com isso, o Netscape decidiu, no ano seguinte, padronizar esse JavaScript, que originalmente era chamado LiveScript, e foi então quando eles submeteram as especificações da linguagem ao ECMA Internacional, que é uma organização responsável por gerenciar padrões de linguagem, né? E aí foi então quando surgiu o termo ECMAScript. E a partir daí, o JavaScript se tornou uma linguagem aberta, onde qualquer browser poderia implementar a sua versão, né? O ECMAScript, que surgiu após o ECMA International, que é uma organização responsável por padronizar linguagens, adotou essas especificações, né? E desde então cuida dela. E o porquê isso é importante para o contexto do JavaScript, né? Porque foi nesse momento onde o JavaScript se tornou uma plataforma aberta, onde qualquer browser poderia implementar essas especificações, né? Então, essa é uma característica importante, pois desde sua origem, o JavaScript é uma tecnologia aberta, né? E desde que ela foi padronizada pelo ECMA International, ela sofreu algumas alterações ao longo do tempo, né? E aqui tem uma linha do tempo onde a gente pode ter uma noção de quando aconteceram essas especificações. A primeira foi lançada em 1997, a segunda em 1998, e a terceira em 1999. E aí aqui, entre a terceira versão e a quarta, a gente tem o que seria o ECMAScript na versão 4, mas nunca foi lançado. E aí é importante também entender o porquê isso nunca aconteceu, para a gente entender o poder do JavaScript, né? Nesses anos aqui, entre 1999 e 2009, para quem for um bom usuário da internet, né, vai saber que nessa época a gente usava muitos, até mesmo jogos, sites eram feitos em Flash e também em Java, né? Então, por esses motivos de ter um concorrente na web, fizeram que o JavaScript ficasse um pouco retraído ali, né? Mas aí, ao longo do tempo, conforme os anos foram passando, o que a gente viu foi essas tecnologias meio que foram sendo deixadas de lado, né? Tanto o Flash quanto o Java foram deixadas de lado, e com isso abriu espaço para o JavaScript, né? Então, ele sobreviveu por todo esse tempo e evoluiu nesse contexto, né? Hoje em dia é como se ele tivesse assumido as atribuições dessas tecnologias que tinham antes, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje em dia a gente consegue fazer coisas com JavaScript que antes só era possível com Java ou Flash. Então, isso é um marco bem interessante, né? Porque, como eu falei anteriormente, o JavaScript é uma tecnologia aberta, né? Então, a gente não estava mais dependendo de tecnologias fechadas como o Java ou Flash para ter uma evolução da web, como a gente conhece, né? E chegando aqui em 2015, foi quando realmente saiu a versão mais atual e a mais inovadora, né, que a gente teve, que trouxe coisas que melhoravam a experiência do desenvolvedor com a linguagem, né? Trouxe
características que a linguagem estava precisando e tudo isso, né? Então, mais ou menos essa é o que seria a linha do tempo da evolução de JavaScript, né? Aí, a partir aqui do ECMAScript 6, a gente tem, normalmente, versões menores, porque se tornou um processo mais rápido, né? E, enfim, hoje em dia a linguagem tem uma evolução que a cada ano sai uma nova especificações com features novas ou correções, melhorias, enfim. E isso é o que seria o ECMAScript, né? E agora, voltando a pensar na evolução da web, a gente pode começar a falar de navegadores, né, que está totalmente ligada. Os navegadores são os programas que a gente usa para acessar a web, né? E, como é conhecido, cada navegador tem que ter o seu interpretador JavaScript, né? Que é a ferramenta que vai executar o código JavaScript das páginas, né? Então, um resumo geral falando do Edge, que tinha o seu interpretador chamado Chakra, o Firefox tinha o SpiderMonkey e o Chrome tinha o V8. Quando você para analisar essas engines de JavaScript, né, que são esses programas que executam código em JavaScript, você reconhece o esforço que tem, são grandes projetos de engenharia, colocaria dessa forma, de engenharia de software, né, que são esses programas que justamente executam JavaScript. E aí, quando você também para lembrar de quando você usava esses navegadores e lembra que o Chrome surgiu, ele surgiu como uma solução muito inovadora na época, né? Simplesmente porque ele era mais rápido, porque ele tinha executava as páginas mais rapidamente, né? E isso se deve, em grande parte, a esse componente aqui da engine, que é o V8, né? Que a Google desenvolveu e hoje em dia talvez seja a engine mais avançada, né, para JavaScript. E isso aqui trouxe uma concorrência interessante, porque tem esse cenário, né? Tipo, a gente tem os navegadores, que são programas que executam tecnologias da web, como HTML, CSS e JavaScript, e dentro do navegador tem esse componente que executa o código em JavaScript, né? E aí, conforme a linguagem foi evoluindo, ganhando mais adoradores, digamos assim, mais usuários, né? Chegou em 2012, mais ou menos, que foi quando foi lançado algo inovador para o ecossistema JavaScript, né? Que foi essa framework chamada Node.js, né? Esse environment de execução JavaScript. Que, como é que surgiu o Node, né? Resumindo bruscamente, basicamente um desenvolvedor ele olhou para o Chrome, e para quem não sabe, o Chrome tem um código aberto, né? Ele olhou para o Chrome e disse, ok, se a gente pegar o V8 e tirar de dentro do contexto do navegador e executar ele fora, e seguindo essa ideia, ele pegou essa engine do Google Chrome, né, e uniu algumas funções do sistema, como funções para ter acesso aos arquivos do sistema, né, funções para fazer requisição HTTP e tudo isso, e basicamente ele criou um environment onde era possível rodar código JavaScript fora do browser, né, que até então essa era uma limitação de JavaScript, ele só rodava no browser. Então, foi nesse contexto que surgiu o Node, né? Ele pegou a engine do Chrome e separou do navegador. E o que acontece com isso? Hoje em dia a gente tem possibilidade de construir tanto aplicações de script, como também aplicações web, no sentido do back-end, né? A gente pode fazer aplicações que são responsáveis por registrar nossos usuários no banco, nossos produtos no banco, gerar relatórios e muito mais coisas, né? Isso tudo aconteceu mais ou menos em 2012, quando foi lançado o Node.js. E desde então ele vem evoluindo também, né? E avançando para outra inovação que a gente teve no ecossistema de JavaScript, foi o Electron. Porque até mesmo quando eu falei de que tipo tecnologias antigas foram substituídas por JavaScript, como Flash e Java, essas tecnologias eram usadas também para fazer aplicações desktop. E aí, como a gente para analisar a evolução do web, digamos assim, pegando 20 anos, a gente percebe que é como se as aplicações que antes eram feitas para desktop, né, para rodar no seu computador, eles foram migrando para rodar na web, né, no seu navegador.
Hoje em dia você pode acessar um aplicativo na própria internet que você pode editar fotos, pode editar vídeos, pode até mesmo fazer um jogo. Então, onde é que o Electron entra nesse contexto, né? O Electron foi uma ferramenta criada e é parecido com o Node.js, né? Na verdade, ele encapsula o Node.js dentro dela. O que é o Electron? Ele pega toda a engine do Chrome, todo o Chrome, né? Junta com o environment do Node.js e transforma isso no environment só. Então é como se você, com Electron, você tem uma plataforma que você pode fazer tarefas de back-end, né, como isso, desconectar o banco, ler arquivos do sistema, escrever arquivos no sistema, esse tipo de coisa. E você também tem, nesse mesmo environment, acesso a tecnologias do navegador, né, como HTML, CSS e o próprio JavaScript. Então, é como se o Electron se tornou uma plataforma de fazer aplicações que não dependem do navegador, né, mas usando as mesmas tecnologias. Então, é como se você pudesse fazer um site e transformar esse site num aplicativo de desktop facilmente com isso, né? E ter capacidades aumentadas a partir da integração do browser com o Node.js, né? E o resultado disso, se vocês forem no site, vai ter lá alguns exemplos de aplicações que são construídas com essa tecnologia, né? E para quem trabalha na área de desenvolvimento, vai lembrar do exemplo mais conhecido, que eu acho que é o Visual Studio Code, que é um dos editores de código mais usados hoje em dia, é feito em Electron. A aplicação do WhatsApp, do Twitch, do Slack, e o próprio Figma, que é uma aplicação de design, são construídas com Electron, né? Então a gente já tem alguns casos de sucesso com essa tecnologia. E é interessante notar até que, por exemplo, o Visual Studio Code, ele é um editor de código. E é como se você pudesse editar o seu código da sua página, HTML, CSS, usando a própria tecnologia que foi construída com HTML e CSS, como se fosse um Inception, né? E, enfim, essas são as possibilidades que o JavaScript traz, né? E também tem outros exemplos de uso, claro, né? Por exemplo, se você trabalha em uma empresa de foguete, por exemplo, como a SpaceX, você pode usar tecnologias de web, né, do HTML, CSS, JavaScript, para fazer a interface do seu sistema. E foi o que eles fizeram aqui na Dragon 2, né? Foi uma das espaçonaves que eles lançaram. A gente vê que basicamente toda a operação de dados é feita com C++, mas essa parte de interface é gerenciada com... eles encapsulam como se fosse uma versão do Chrome, que é esse Chromium aqui, e usa JavaScript para gerenciar, né, todas essas informações que aparecem aqui no painel. Então, é isso, cara. Até a SpaceX usa JavaScript, né? Use com sabedoria. Continuando a falar de JavaScript e o que ela pode fornecer como tecnologia, né? A gente entra na questão do mobile, né? E aí, se pensando em mobile, hoje em dia a gente pode resumir em Progressive Web Apps e propriamente as aplicações nativas, né? E vamos falar um pouquinho de cada uma, né? Com o Progressive Web App, você pode meio que transformar o seu site em um aplicativo. Você poderia instalar o seu site como se fosse um aplicativo, né? E aí você tem que seguir uma série de regrinhas lá e você consegue isso, né? Aproveitar a sua própria página em HTML para rodar como aplicativo. Essa é uma possibilidade também com JavaScript, né? E já se falando em nativo, a gente fala geralmente de React Native, né? Porque o React Native trouxe uma inovação muito interessante, que foi o seguinte, a gente já tinha o React, que era uma tecnologia voltada para desenvolver interfaces interativas para a web, né? E aí com o React veio junto uma ótima experiência de desenvolvimento, uma facilidade para compartilhar código, até mesmo entre projetos, e várias outras coisas, né? E então, com o React Native, o que aconteceu? A gente foi pego todas essas melhorias, esses conceitos, e foi aplicado para native, né? Para aplicativos nativos, através de APIs, né? De integração entre um código JavaScript com a API nativa, né? Então, qual é o resultado disso? Hoje em dia você pode escrever um código em JavaScript e esse código vai poder ser renderizado tanto em uma aplicação nativa para Android quanto para iOS, né?
E algumas melhorias a mais foram entrando com o tempo, né, tanto de performance, mas a maior inovação que o React Native trouxe foi de você usar JavaScript e interagir com APIs nativas, né? Isso de uma forma bem natural, digamos assim. E, mais recentemente, a própria Microsoft adicionou um suporte de React Native para aplicativos de Windows e também de Mac. Então, além de iOS e de Android, hoje em dia você pode usar React Native para gerar aplicativos para Windows e macOS, né? Então, essa é uma característica bem interessante, né? Porque até mesmo ao longo do tempo, várias tecnologias tentaram suprir esse papel de ter uma mesma tecnologia que exporta para plataformas diferentes, né? Mas nem todo mundo obteve, nem todos os projetos obteram sucesso nisso, né? E a evolução do React Native vem se provando bem promissora nesse sentido, né? Ainda mais que recentemente saiu do ambiente de dispositivo celular, né? Também exporta para Windows e macOS hoje em dia. Então, quando a gente fala de Native, React Native é uma ótima solução para isso, né? E, bom, vendo todas essas características, né, por exemplo, com JavaScript a gente pode ter uma melhor reutilização de código, né, a gente pode usar o mesmo código para várias plataformas, a gente pode ter código que vai resolver problemas da web, vai resolver problemas do native e também problemas de back-end, né. A gente pode começar a pensar em como é que sua empresa pode se beneficiar dessa evolução, né, e para isso JavaScript, para isso o Gustavo vai poder falar um pouquinho melhor agora. Pois bem, nessa parte aqui eu vou inicialmente tentar dar um exemplo bem didático, assim, de, sei lá, se eu tivesse uma empresa e eu quisesse aplicar o JavaScript, e onde ele entraria e como eu aplicaria isso no desenvolvimento de alguma coisa. Então, a historinha que eu criei é uma historinha aqui fictícia, os nomes são fictícios também, de um cara que quis criar uma empresa depois da crise que aconteceu após o Covid-19. Então, pode seguir aí, João. A historinha é mais ou menos o seguinte: Kleber era um cara que ele dirigia Uber, era motorista de Uber, e tudo estava indo bem, ele estava lá tirando o dinheiro dele, sendo motorista de Uber e tal, sendo que chegando a crise, pode passar aí, não apareceu mais gente pedindo Uber, né, porque todo mundo estava ficando dentro de casa e tudo, e aí, obviamente, Kleber ficou muito triste, não estava mais tendo cliente, não estava tirando o mesmo dinheiro. Mas aí, depois de um tempo, depois de conversar com os amigos, Kleber decidiu o seguinte: cara, vou tentar empreender agora. Eu tenho um dinheiro junto aqui, que eu estava tirando para uma emergência e tudo, mas eu vou tentar aqui investir em criar o meu negócio. E aí, o Kleber teve uma ideia que era o seguinte: pode passar. Ele viu que muita gente, apesar de pandemia, por causa de coisas como confusões dentro de casa e etc., estavam, na verdade, se mudando mais. Então, estava tendo muito pedido de mudança e não tinha nenhum aplicativo que organizasse isso para questão, por exemplo, de fretes, de entregas, esse tipo de coisa. Então, o Kleber pensou o seguinte: cara, eu vou tentar criar um aplicativo para gerenciar os fretes e as mudanças desse pessoal, já que isso daí está tão em alta atualmente. E aí ele, pronto, vou chegar nessa área de aplicativo. Sendo que o Kleber não sabia muita coisa de aplicativo. Porém, ele conhecia um amigo dele chamado Júlio, que estava estudando na universidade. E que ele já tinha alguma noção, assim, de programação. Pode passar. E aí ele foi até esse amigo Júlio e perguntou: cara, eu sei que você atualmente está estudando, você tinha me falado que estava aprendendo só uma linguagem de programação. Não sei se você poderia me ajudar nessa empreitada, que eu estou precisando criar essa aplicação. Eu vou ter aí, a gente pode fazer uma divisão de lucros, tudo, a gente ver como é que fica, e a gente vai querer botar isso para frente em um aplicativo. Você quer entrar nessa? E aí o Júlio resolveu topar. E inicialmente o Júlio com ele fez um site, somente usando o que ele já sabia de JavaScript, HTML, CSS, e facilmente o Júlio, com pouco tempo de estudo, ele conseguiu adaptar isso e criar uma aplicação já do dispositivo mobile, usando o Ionic, que é um framework para desenvolvimento mobile usando JavaScript. Ele já conseguiu fazer uma coisa funcionando e conseguiu deixar, digamos, o MVP do Kleber funcionando, já deixando na loja
e Kleber já começou a fazer as vendas dele. Ou seja, com o pouco que o Júlio sabia de JavaScript, ele conseguiu aproveitar isso, conseguiu rapidamente adaptar um site que ele tinha feito para o Kleber, conseguiu passar para a Ionic, conseguiu deixar essa aplicação rodando já realmente como um aplicativo que as pessoas pudessem baixar e utilizar. Eu dei mais ou menos essa ideia aí da história dos fretes e tal, mas isso pode ser aplicado com qualquer ideia que vocês consigam pensar que vocês querem fazer, por exemplo, primeiro MVP ou algo do tipo, mas até não só para MVP, pois hoje o JavaScript já está tão robusto que você pode pensar em escalonar isso para uma aplicação maior, até pensar, por exemplo, eu quero criar um e-commerce em JavaScript, ou eu quero criar um serviço de entregas da minha pizzaria sem usar o iFood, eu quero ter o meu próprio serviço. Tudo isso você pode fazer hoje, criando a partir do JavaScript. Então, até dar aí uma ideia de inovação para vocês, que graças a essa evolução do JavaScript, hoje em dia, basicamente o que você imaginar que você quer tentar fazer assim, é muito possível que seja que com o JavaScript você consiga colocar isso para frente. E por ser uma linguagem muito comum, você consegue, até como eu dei o exemplo aqui, você puxar, por exemplo, um universitário que tem ali uma vivência um pouco com a linguagem, e esse cara vai ter a vontade de fazer, entendeu? Ele vai poder, vai ficar lá do lado e vai tentar fazer a coisa funcionar, porque também é a vontade dele aprender isso. E até mesmo com uma pessoa que tem uma vivência com tecnologia e queira montar seu negócio, não é uma coisa que é muito difícil de aprender. Então, você pode até se interessar vendo essa palestra e depois ir atrás de algumas coisas dessa de JavaScript que a gente falou aqui e tentar montar alguma coisa, fazer alguma coisa funcionar e no futuro, quem sabe, colocar um negócio para frente. Pode passar aí. E justamente, acho que agora a gente pode meio que refletir um pouco sobre essa história e tudo mais. E um negócio que eu acho interessante é quando se toca no mobile, né? Porque é o seguinte, hoje em dia a gente sabe que a maior parte da utilização de acesso de site, o que as pessoas têm mais acesso é o celular, né? É o dispositivo móvel. Então, é que nem aquela história, hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, né? Todo mundo tem um celular para falar. Então, é interessante quando a gente pensa sobre mobile, porque justamente é onde vai ter a maior parte do mercado, né, vai estar disponível nos dispositivos móveis, ao mesmo tempo que o desenvolvimento mobile é um desenvolvimento mais caro, né? Tipo, tem outras preocupações mais que custam mais caro, né? Então, há uns anos atrás, para você contratar um desenvolvedor mobile, você, primeiro, né, se tivesse que fazer um aplicativo, você teria que ter um aplicativo para Android e outro para iOS, né? E a partir daí você já teria que ter 2 profissionais, né? Um para trabalhar com o aplicativo de Android e outro de iOS. E trazendo para esse cenário de coisas como React Native e o Ionic que nos dão, né? É como se você pudesse ter uma pessoa só para atender as duas plataformas, né? Então, isso é como se fosse um corte de custos, digamos assim. E quando você vai ver isso até para empresas grandes mesmo, quem já trabalhou ou conhece, cara, é uma equipe todinha às vezes para fazer uma aplicação por causa de, tipo, essas escolhas assim de frameworks e linguagem que exigem esse tipo de coisa. Cara, porque é justamente o Linux também, né? Porque, tipo, é muito mais difícil você encontrar uma pessoa que trabalhe com Java ou Swift ou Objective-C, que são as tecnologias do web, do iOS, né? É muito mais fácil você encontrar uma pessoa que conhece JavaScript, né? Exatamente. Enfim, tem essa vantagem também, digamos assim, né? Para você ter pessoas para trabalhar num projeto, é mais fácil de encontrá-las, né? E pensando nisso, né? Tipo, a própria Google vem mudando a tecnologia do Android. Tipo, hoje em dia eles não usam mais Java, querem usar Kotlin, que já é uma linguagem que permite exportar para mais de uma plataforma, né? Eles também oferecem o Flutter hoje em dia. Mas ainda assim, é mais fácil você encontrar desenvolvedores de JavaScript, né? E por vários motivos, tipo, a própria linguagem, ela tem estruturas simples que permitem fazer coisas complexas. Então, essa é uma característica interessante, né? Tipo, com uma linguagem mais básica, digamos assim, você consegue ter os mesmos resultados com a linguagem mais robusta. Então, acho que tudo isso ajuda, né, para essa popularidade do JavaScript, né? Para todas essas ferramentas e essas soluções terem surgido ao longo do tempo, né? E, enfim. Mais alguma coisa a acrescentar, Gustavo?
Só ia um pouco ir no assunto lá, que a gente deu o exemplo até do Júlio sendo um estudante da universidade, que isso é uma coisa legal também que proporciona o JavaScript. Você não precisa ser o programador que faz tudo no mundo, precisa ser o cara sênior da vida para poder começar um negócio, entendeu? Tipo, o JavaScript, por causa dessa possibilidade que ele dá de você fazer várias coisas, isso não exige um estudo muito aprofundado para você conseguir pular do que você já faz na web para você ir para uma aplicação mobile, por exemplo. Sim. E, inclusive, tem uns exemplos bons que eu posso mostrar aí, reais, por exemplo, eu tenho um amigo meu que realmente ainda está estudando na UFRN, começou outro dia a estudar JavaScript, mas que ele já fez uma aplicação interessante, pensando aí, né, em aplicações de educação. E aí você foi para frente, João, tem até o link aí. Sim, eu vou procurar, mas só para aproveitar, justamente, você falou de educação, eu lembrei que no projeto que eu trabalho hoje em dia, que é numa empresa chamada Cantu, a gente tem justamente uma aplicação voltada para educação, e a ideia é que ela funcione em mobile e em web também, né? E aí o que a gente fez foi, desde o início, já ter as fundações do projeto compartilhado entre o native e a web, e enfim, tipo, a gente restringe o escopo do projeto desde o início, sabe? A gente usa as tecnologias que a gente sabe que vai funcionar no native e também está funcionando na web, né? E com isso a gente está conseguindo um aproveitamento de código bem interessante. Então, acho que é mais uma coisa que confirma isso que a gente está falando aqui, né? E essas vantagens que o JavaScript traz, né? Sim, eu vou pegar aqui o link que você botou. Esse aqui é o primeiro, né? Isso. Esse daí é um amigo meu, Léo Décio, que ele fez esse projeto aí na UFRN, que é justamente um joguinho para ensinar as crianças a escrever o próprio nome. A ideia é que quando você clica em play, você pode clicar, João? Vou clicar. Tô achando bonita a interface aqui, cara, legal. Aqui em play, né? Ele vai pedir aí, a ideia é que você dê para o pai da criança, o responsável, escrever o nome aí, para ficar mais fácil para eles. E aí você pode escrever um nome qualquer aí, João. Vou botar aqui um nome nada suspeito, JavaScript. Ok. É você sem querer botou ali. Tudo bem, vai. Aí você pode tentar acertar o nome. Sim, número de letras, né? Ok. Isso. Aí se eu errar aqui agora, botar Jaú. Ele vai dizer que você errou, mas vai dar a chance de você acertar. Pois é, então, isso aqui, eu diria que não é nem algo muito complexo, digamos assim, mas, tipo, é algo que já ajuda uma criança que está aprendendo a escrever uma palavra ali, por exemplo, e, enfim. E outra coisa, tem um potencial aí de colocar isso como um empreendimento, se você for pensar, por exemplo, sei lá, uma escola particular, adaptar isso para fazer uma coisa, por exemplo, quando as crianças estiverem no maternal, a gente vai rodar esse software aí com a ajuda do professor, para as crianças aprenderem aí a questão das letras, ou até adaptar, trocar além de mostrar a letra, botar uma imagenzinha do lado, sei lá, e botar uma abelha do lado para a criança associar. Digamos que faça uma parceria com um pedagogo, né, isso aqui pode virar uma ferramenta. Então, tipo, mesmo uma coisa simples dessa, mas você tem realmente um potencial, digamos, empreendedor de uma coisa dessas, e tudo isso feito, como a gente falou, com JavaScript. E aí, como você pode ver no final, ele fala se a pessoa conseguiu acertar a palavra e tudo. Ok, interessante. Não, mas então, realmente... foi uma aplicação até simples, mas para você ver, uma pessoa que nem tinha contato com a linguagem e conseguiu chegar até o ponto de conseguir fazer uma coisa dessas. Então, imagine se você levar mais um tempo, conseguir uma pessoa até que entenda mais, ou você mesmo ir atrás de aprender, entendeu? Esse é o bom do JavaScript. E um projeto que vai melhorando com o tempo, né? Tipo, que é como você falou no início, a gente pode testar uma coisa como MVP, né? Que é um mínimo produto viável, e evoluir a partir daí, né? A gente tem uma visão do produto e vai transformando nisso. Por exemplo, se eu pego isso aqui e adiciono mais 5 jogos ou mais 10 jogos, já é algo que eu posso oferecer como produto, tá ligado? Interessante. Mas ok, é interessante isso aqui. Voltando. Eu vi aqui que você botou o link do P5JS, né? Interessante. Esse P5 aqui, já falando um pouco do que... para as pessoas que tenham interesse em aprender JavaScript, né? Esse P5 é uma biblioteca bem interessante, que você pode fazer aplicações gráficas. Deixa eu ver se tem exemplos aqui. Exemplos.
O exemplo é até aquele que a gente acabou mostrando foi feito no P5JS, aquela aplicação. Perfeito. Pronto, aquele próprio aplicação que a gente viu anteriormente, eu acho que tá aqui ainda, foi feito usando P5JS, não foi isso? Uhum. Ok, muito bom. Enfim, aqui no P5JS vai ter vários exemplos de aplicações gráficas que são feitos usando JavaScript. Lembrando que a intenção do P5JS são realmente para essas aplicações gráficas voltadas para, por exemplo, pode ser desenvolvimento de jogos ou para apresentações complexas de, por exemplo, animações, esse tipo de coisa. Aqui ele está fazendo que tudo isso voltando para a ideia lá, você pode ver uma forma de, sabendo que existe essa possibilidade de fazer animações complexas e jogos com JavaScript, você pode evoluir isso para um empreendimento. Você tendo assim uma ideia que tem a ver, já é uma coisa que o JavaScript proporciona para que você siga isso daí sem ter nenhum problema. Em resumo, eu diria que tipo o JavaScript tem muitas possibilidades, né? Tipo, cara, você pode fazer desde um formulário até um jogo em 3D, por exemplo. Então, é uma gama de possibilidades enorme, né? E é como se você pudesse meio que validar suas ideias com essa tecnologia, né? Tipo, eu tenho uma ideia e eu posso, por exemplo, abrir aqui no browser e começar a fazer um jogo, sabe? Simplesmente vou jogar até uma ideia aqui, legal também, que dá para fazer com JavaScript, que eu sei que já tem até um negócio que a gente brincou uma vez, que é o seguinte: você já pensou em você ter, por exemplo, uma indústria que você tem certas máquinas e você quer controlar quais são as ações dessa máquina? Já pensou se você controlasse a lista de ações pelo seu browser e você passasse isso para alguém e controlasse? A gente tem uma aplicação que a gente desenvolveu uma vez, foi até o João que desenvolveu, que é o Stick, que isso daí poderia facilmente ser colocado para, por exemplo, controlar uma máquina através de mover blocos, por exemplo. Eu acho que se você procurar no seu navegador, fica fácil. Tá aí já. Tá aqui. Deixa eu procurar só um exemplo. Mas bem lembrado. Pronto, por exemplo, você dizer a hora que a máquina tem que começar a fazer para ele avisar alguma coisa no seu browser. Tudo isso você, por exemplo, você pensar em você ter uma indústria com várias máquinas e você quer do conforto da sua casa estar controlando isso. Hoje em dia, com JavaScript, você pode ter uma solução de fazer isso. Sim. Essa ferramenta que você lembrou agora, Stick, né? Justamente ela também é feita em JavaScript e é como se ela fosse uma aplicação de interface feita para permitir que coisas sejam configuradas e controladas, né? A partir disso aqui. É como se fosse uma programação visual, né? Então, tipo, aqui a gente tem o início do programa, né, no bloco vermelho, vem aqui pro laranja, que é um alerta, que emite uma mensagem na página, e pega esse valor que está sendo inserido aqui, que vai ser o resultado da soma da string the result com essa soma aqui desses valores do número 2 com o número 4, né? Se a gente rodar aqui, a gente vê que o resultado é 4. Pois é, e isso daí a gente pode facilmente transportar, por exemplo, como eu dei esse exemplo aí de uma indústria, você pode imaginar, sei lá, você montou uma indústria de, não sei, de botões, e você quer aí ter o controle das suas ações de botões e quer ser avisado quando alguma coisa der errado ou quando alguma coisa aconteça. Você pode facilmente utilizar uma interface dessa aí, feita totalmente de JavaScript, ter o seu controle lá, de alguma forma, usando algum tipo de automação, seja prototipado ou não. E, ou seja, você vê aí que são muitas possibilidades. A gente foi aí da área web até a área de indústria e a gente tem aplicação que o JavaScript se encaixa, entendeu? Sim. Pois é. E isso tudo vem junto dessas possibilidades, né? Falando ainda sobre essas possibilidades, cara, eu não canso de lembrar sobre as APIs web, né? Tipo, eu vou falar só as que eu lembro de cabeça. A gente vai ter uma API web, que são APIs disponíveis no browser, né, no navegador. API para acessar câmera, API para trabalhar com áudio, API para trabalhar com comunicação serial. Eu posso comunicar minha página, minha aplicação com microcontroladores, né, através de protocolo serial. Ou com hardware. Justamente. Tem também a API de Canvas, que eu posso basicamente desenhar coisas num quadro, né, fazer jogos, fazer qualquer tipo de aplicação gráfica. A gente tem até mesmo o WebGL, né, que é para aplicações de 3D. Então, é como se no browser tem várias APIs disponíveis que você pode juntar. Tipo, eu posso juntar um jogo que interage com áudio, eu posso pegar a imagem da câmera e aplicar um algoritmo e construir um efeito novo.
Ou até, sei lá, fazer um negócio do estilo esse... de movimentação, né? Sei lá, pegar a Sim, câmera, a mão do cara, pega a captura de movimento. Isso, né? Porque até mesmo agora a gente vai ter o advento do WebAssembly, né? Que vai permitir que a gente traga outros tipos de código, né? Para o browser. A gente pode compilar uma biblioteca em C++ de processamento gráfico e usar ela no browser, né? Através de chamadas no JavaScript ou em diretamente do próprio WebAssembly, né? Então, realmente, cara, muitas possibilidades. Resumiria dessa forma. E cabe a cada um olhar para isso, né? Identificar essas vantagens, né? Tipo, é mais fácil de conseguir um desenvolvedor JavaScript. Esse desenvolvedor ele tem mais possibilidades, né? Ele consegue atender a mais problemas. E, enfim, cabe reconhecer isso e tentar encaixar isso, né? Na sua ideia, no seu negócio, que muito provavelmente vai se encaixar, né? Sempre vai ter uma ferramenta. Se o cara procurar um pouquinho, sempre vai ter uma ferramenta que alguém fez em JavaScript. Até brincam hoje em dia que a cada minuto que se passa, alguém criou uma nova biblioteca JavaScript. Cara. Enfim, essa popularidade eu acho totalmente justa porque é natural, sabe? Tipo, são pessoas que gostam daquilo e fazem porque é bem legal ver isso crescendo e evoluindo. Enfim. E, bom, então é isso, né? Chega de JavaScript por hoje. Quem tiver mais curiosidade, procure esses links e as coisas que foram mencionadas aqui. E também a gente vai estar disponível nas redes sociais. Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou quiser conversar com a gente, nossas redes estão aí. A gente também vai estar disponível aí no chat. E é isso. Obrigado, Sebrae, pela oportunidade aí de estar trazendo esses assuntos, né? E é isso. Bom evento para todo mundo. Valeu.